A gente vai falar agora sobre momento. Então, esse assunto a gente vai usar em cálculo de reações e a gente vai precisar saber o conceito de momento. Então, o momento de uma força, ela é dada pelo valor da força que multiplica uma distância, um braço. Por exemplo, se você tem aqui uma força aplicada numa viga, em que a distância dessa força para o ponto A é essa distância D. Então aqui você tem uma força e você pode dizer que o momento dessa força aplicada no ponto A, então sempre o momento em relação a um ponto, o momento em relação ao ponto A da força seria a força que multiplica a distância. E esse momento tem um sinal. Se a gente tem essa força numa determinada direção, o momento pode ser chamado de positivo. Se eu tivesse um ponto A aqui e uma força F2 nesse sentido, eu teria o momento em A sendo menos a força que multiplica a distância, porque está um sentido contrário a esse momento positivo. E o mais importante disso é entender que a direção desse momento é uma direção perpendicular tanto à força quanto a esse vetor de distância. Então, esse momento ou ele está entrando ou saindo do plano desse papel. Mas o mais importante é vocês entenderem intuitivamente, esquecendo o plano do papel, é que se eu coloco um alfinete no ponto que eu estou aplicando o momento, que no caso é o ponto A, e eu aplico uma força nesse braço aqui, isso aqui vai girar nesse sentido. Então se eu fixo isso aqui, fixo um alfinete aqui, e giro isso aqui vai girar nesse sentido. Se eu coloco um alfinete aqui nesse ponto e giro essa força aplicada nesse braço, seria um movimento no sentido contrário. Então o sentido vai dizer o sinal, e eu adoto ou positivo ou negativo para cada sentido e trato aquilo como uma regra durante todo o meu problema. Então vamos supor que eu tenha, por exemplo, uma viga biapoiada aqui. E aí vocês, de vínculo, vocês entendem bem. E aplicada uma força F aqui. Então o que eu posso colocar como diagrama de corpo livre? Eu posso dizer que aqui eu tenho uma reação nesse ponto A, tem uma reação nesse ponto B, e aqui tem também uma reação vertical. Esse vínculo me pede uma reação vertical, porque aqui tem as duas rodinhas, aqui não tem. Então aqui eu coloco uma reação em XA e aqui uma força F. Se eu quiser saber o momento, ou todos os momentos provocados por essas forças num ponto B, por exemplo, então o que eu faço? Eu vou colocar aqui forças, o momento provocado por todas as forças no ponto B. Como é que eu determino isso? Essa força provoca momento no ponto B. Aí eu pergunto para vocês, para eu gerar momento, eu preciso que essa força seja perpendicular à distância. Aqui tem 90 graus. Essa força perpendicular à distância. Então eu só tenho momento quando a força está perpendicular à distância. Se essa força está na mesma direção que a distância, daqui até o ponto B, que eu estou considerando como sendo o meu ponto de referência, eu não tenho momento porque a distância é zero. Mas essa força provoca momento em B? Provoca. E aí eu chamo
esse momento como RYA, que multiplica essa distância aqui, e aí eu vou colocar aqui como D, a distância daqui até aqui, e D, a distância daqui até aqui. Então, a distância de RYA até esse ponto B é 2D. Agora, essa força provoca momento em B? Provoca porque está perpendicular à distância. E está um sentido contrário a essa, porque se eu tenho uma força RYA que provoca momento em B, e se eu colocar um alfinete aqui, ela vai gerar um giro nesse sentido, essa aqui é um giro contrário. Então, essa aqui é menos F, que multiplica a distância até D, e é D. Essa força aqui, que está aqui no ponto B, provoca momento em B? Não, porque ela não, a distância é zero. A distância de RYB até B é zero. Então, não me provoca momento. Então, essa provoca momento, essa provoca momento, essa provoca momento. Essa não provoca momento e essa também não provoca momento. Então, temos duas forças que provocam momento em B. Então, o resultado de todos os momentos provocados nesse ponto B é essa equação aqui. A gente vai precisar desse conceito de momento para cálculo de reação, que a gente vai ver em seguida. Mas o mais importante é vocês entenderem também que o momento tem uma unidade. Se a força é dada em Newton e a distância em metro, a unidade desse momento é Newton-metro. Não podemos esquecer, porque uma hora ou outra a gente vai precisar de expressar esse momento, e esse momento tem uma unidade de Newton-metro no sistema internacional. Então, por hora, sobre o momento, é isso.